Nas margens do rio Araguaia, um lugar de beleza sem igual, onde a natureza é pura canção, brilha a cidade de Conceição. Conceição do Araguaia, cidade maravilhosa, situada no sul do estado do Pará. Meu nome é André Santos e vem comigo conhecer um pouco sobre a história da música em Conceição do Araguaia, né? Pela vista, pelas falas de quem fez e de quem faz cultura aqui no município. Colhedoras no portal da Amazônia, nas margens do rio Araguaia, um lugar de beleza sem igual, onde a natureza é pura canção. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei que hora que vai passar aí esse documentário. José Valdir Costa Oliveira, conhecido como Zé Valdir, filho de João de Souza Martins e Anaídes Costa de Oliveira. Nós tivemos aqui vários grupos, muitos grupos mesmo. Banda Fantástico, Som 2001, Ataíde Ritmo e Som, Os Barra Limpas, Grupo Condor, que era uma formação, era eu, Ayrton Nazaré e Dominique, nosso Dom que morreu há poucos dias, né? Nós tivemos uma temporada, logo que foi dissolvido o grupo lá, a dupla, né? Dominique e Rafael, a gente formou esse outro grupo, né? E fizemos várias apresentações aqui em Conceição, na região, Belém, né? Então, nos festivais. E teve também os cantores, né? Você teve o Manelão, Isaú, o Pepito, né? Que fizeram parte dessa primeira formação. Germano, nós tivemos o Geraldino, que foi um grande vocalista, né? Da banda Ataíde Ritmo e Som. Fez muito sucesso essa banda que tocou nessa região toda, né? Isso é uma banda formada aí na década de 70, né? E aí fez muito sucesso. O primeiro grupo musical com instrumentos, guitarra, contrabaixo, bateria, foi o Som 2001, que foi formado dentro do Colégio das Irmãs Dominicanas. Há muita mudança, né? Muita mudança, porque se você pegar mais para trás, né? Você tinha que os grupos mais de folclore, né? Tem um estilo musical de Conceição do Araguaia que poucas pessoas nunca ouviu falar, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar, exato, né? Que é a parazeira. O que é a parazeira? O pessoal que vieram para cá, bem no início mesmo, eles tinham a viagem daqui para Belém para buscar mantimento, né? Produtos de saúde, a questão para alimentação, né? Roupa, essas questões todas. Então, muitas coisas tinham que buscar em Belém, bem no início. E de barco, passavam uma temporada para ir e uma temporada para voltar. E eles entraram em contato com o pessoal de Belém, que dançava o carimbó, né? Os marinheiros, essa questão toda. E eles chegaram aqui e fizeram a junção. Pegaram a catira, né? Que já vem do Goiás aqui, do centro-oeste, sul do país, e o carimbó, e fizeram a junção e criaram a parazeira, que é uma música específica daqui. E tem também o sarau, né? O sarau aqui, ele tornou-se uma dança, né? Não é vamos dizer assim, uma ação cultural que você coloca várias coisas, não é uma dança específica. Inclusive, nós fizemos uma filmagem já muito tempos atrás, na década de 90, né? 97 para 98, com a questão da rádio educadora de Conceição do Araguaia. O pessoal aqui ouvia muito música clássica. Era Beethoven, Vivaldi, Mozart, né? Se a gente falar isso, o pessoal vai estranhar, não? Porque nós tivemos contato aqui com pessoas que vieram da França, né? Que são os dominicanos. Quando eles colocaram a rádio, eles trouxeram todo esse acervo musical, né? Dos grandes músicos, né? E a gente ouvia aqui através da rádio. E aqui também o ritmo mais predominante era o baião, shot, samba. Nós tínhamos a sertanejo, mas era o sertanejo de raiz, né? Não é sertanejo mais comercial de hoje, né? É um sertanejo de raiz. Então, tudo isso houve uma alteração. E na década de 70, que o carimbó começou a chegar mais com força aqui na região. Mas também foi só um período. Haja visto, né, que aqui a gente tem pouco essa manifestação de carimbó. A não sei quando tem uma festa, o pessoal pede, né? Eles terminam lá com alguns carimbó, o pessoal dançar.
né? Mas assim, houve essa mudança muito, né? E outra coisa, né, que o pessoal, os primeiros aqui, a formação era por música, né? Muito poucas pessoas tocavam de ouvido, principalmente os que nasceram aqui no Araguaia, né? Porque por causa da influência dos dominicanos. Porque quando a gente fala em política, a gente tem que falar de uma maneira mais ampla, né? Os grupos organizados, por exemplo, os grupos de jovens, né? As comunidades, né? Através do seu folclore, essas questões todas. Então, tudo isso influenciou na questão da formação musical da nossa cidade, né? Então, quando você precisava de elementos, né, para fazer essa composição musical, você ia buscar nas comunidades, né? As histórias, né, os acontecimentos, né, o cotidiano, né, que ocorria no dia a dia. E aí também a formação através da educação, né, nas escolas. Tinha uma presença muito forte da questão musical nas escolas. E é claro que você tinha governos que se comprometiam, né, para esse fortalecimento. Mas a principal coisa era a comunidade, né, porque nada acontece se a comunidade não quiser, né? Por mais que você coloque muitas coisas à disposição dessa comunidade, se ela não quiser, as coisas não vão acontecer. Toda uma questão da importância. Os próprios nomes das praças, né, dos locais, ela tem a ver com a nossa história, né? Os clubes também que existiam aqui, que existiram em São do Araguaia, alguns traziam um pouco desse contexto da nossa história, né? Por exemplo, nós tínhamos o Banzeiro aqui, que era um local, um ambiente que fazia baile, né, eventos lá. Então, uma palavra nossa aqui, né, o Banzeiro, dessa região aqui, né, do sul do Pará, né, do Araguaia, Tocantins, o Amazônia, como todo, o pessoal conhece essa palavra, essa expressão, né, que vem do movimento das águas, né, nesse sentido. Então, nós tivemos aqui também, né, um período, o Povo Vai à Praça, né? É claro que era um projeto ligado ao Estado, mas aconteceu aqui na nossa cidade, né? Esse Povo Vai à Praça. Depois nós criamos aqui o Banzeraste, né? Que foi uma atividade criada pela Meica, né? Que é um grupo, uma associação de músicos, né? Que tem em Conceição do Araguaia. E a Meica tratava dessas questões relacionada com a cultura de Conceição do Araguaia. Nós fizemos, por exemplo, uma vez uma Tocando em Frente, né? O que foi isso? Nós juntamos vários músicos e fizemos um evento, né? E nesse evento, toda a arrecadação foi para a escola de música, para ajudar o maestro Levino, né? A comprar os instrumentos e a questão de manutenção também de algumas coisas ali. Bom, aqui a gente tinha pequenas bandas, né? Inclusive, esse primeiro movimento que teve aqui foi uma pequena banda formada pela Igreja Católica. Então você tinha trompete, trombone, tuba, né? Flauta, clarinete, e essa primeira formação. E essa banda, ela tocava nas festas religiosas, nas datas cívicas da cidade, momentos interessantes da cidade. Pô, nós tivemos aqui um grupo de jovens, né, que era o JCA, né, ele foi criado dentro do Colégio Santa Rosa, né? Alguns desses alunos, né, se reuniram e resolveram criar esse grupo de jovens. E daí também, com o apoio das irmãs, surgiu o Som 2001, que foi o primeiro grupo, né, que utilizou guitarra, contrabaixo, eu já falei, né, contrabaixo, bateria. Quem fazia parte desse grupo? Manelão, o Isaú, o Luiz, Pepito, né? Inclusive tem a foto do Pepito, ele nos visitou há pouco tempo, e há pouco tempo também ele faleceu, acho que 1 ano e meio atrás, né? Faleceu. E tinha o Germano está vivo ainda, mora aqui em Conceição do Araguaia. Essa foi a primeira formação. Depois nós tivemos o Ataí de Ritmo e Som, que foi um grupo que foi criado pelo Zé Wilson Leite, né? Nosso compositor maior aqui, né, que fez os hinos da cidade, né? Várias músicas que o povo canta aqui na nossa cidade. Então ele criou essa banda com o nome do pai dele, Ataí de Ritmo e Som, né? Que funcionava lá nesse clube que eu te falei, né? Que é o Banzeiro, que era também do Zé Wilson Leite, nesse Banzeiro. O Zé Wilson foi o primeiro secretário de Educação de Conceição do Araguaia, foi vereador e um grande poeta, né, aqui da cidade. E, por exemplo, nós tivemos aqui o Amanso, tocador de pífano, né? O seu Amanso. Então ele animava essa festa aqui tocando pífano, né? O Domingo da Lió também,
que tocava pífano. Nós tínhamos aqui o Borboleta, tocava a Rebeca, né, que é o nosso violino, né, aqui, a Rebeca. Primeiro sanfoneiro, o Otávio. Aí, nesse caso, era o meu pai que eu fazia. João Marreta, que era um tocador de acordeon, um dos primeiros tocadores de acordeon aqui. Tinha o Julinho, sanfoneiro. Tinha o Marcelino, que era sanfoneiro, e também ele era baterista. Pois é, eles tiveram uma importância muito grande, né, nessa formação musical aqui, porque tinha um movimento, né? E a cidade, que era uma cidade, na década de 60 ainda, até 80, não era tão grande a cidade, então todo mundo se conhecia. A gente, essa questão dos meios de comunicação, né, de entretenimento também era muito pouco, né? De vez em quando vinha os circos para a Conceição do Araguaia e a gente conhecia artistas que vinham no circo, né? Inclusive o Branco chegou aqui através do circo, né? Nós tivemos alguns maestros que passaram por aqui. Ultimamente, já na década de 80, né, o maestro veio fazer uma visita na região, e depois ele, em 91, que foi o mesmo ano que nós fundamos a Meica, foi criada a Escola de Música de Conceição. Pois é, nós tínhamos carnaval, né, sempre essa questão dos blocos de Conceição, isso aconteceu, né? Nós tínhamos dois clubes aqui, a PT, a ICC e a Recreativa, que eram clubes de elites aqui de Conceição do Araguaia. A PT, ela funcionava aqui perto do 14, sabe? 14 de abril, aqui da escola. E a Recreativa já ficava ali próximo da Igreja Católica, lá. Ali perto onde era o antigo cartório, sabe? Ali funcionava a Recreativa. E sempre teve, né, com essas bandas, né, trombone, saxofone, trompete, né, bateria, esses desfiles, né, de bloco de carnaval, com estandarte, essa questão toda, parecido um pouco lá com aqueles Recife, né, Pernambuco ali, né, os frevos, né, então sempre teve. Depois, na época já de outra gestão, veio os blocos de carnaval, as escolas de música, né, que a gente fez as escolas dentro do nosso contexto, né, que isso tiraram das pessoas, porque isso também ajuda na formação, no entretenimento do povo, né, fortalece o vínculo de comunidade, né, porque o pessoal se junta para fazer um trabalho. Isso foi em várias áreas, né, depois vieram também, já de algum tempo para cá, fortaleceu mais essa questão das quadras juninas, né, as quadrilhas, essa questão toda. Mas tudo isso fez parte do processo de formação nossa aqui com o São Araguaia. Porque todos esses movimentos, de certa forma, eles surgiram dentro do Colégio Santa Rosa, né? E de lá para cá a gente veio fortalecendo algumas gerações, né? Rádio Educadora de Conceição do Araguaia, a gente ouvia Beethoven, Mozart, né? Etc., Vivaldi e tal. E também a MPB era muito forte, MPB, né? Quando eu falo MPB, entra mais a questão dos clássicos, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, que já mais faz parte mais da Tropicália, né? Gilberto Gil, e Baiano Novos Caetano, que são grupos que existiam na época, então teve uma influência muito grande. A música sertaneja de raiz, né? Muito forte. Naquela época a gente não chamava brega, mas era o brega clássico, né, que você tinha Valdir Soriano, né, também o EEE, né, que era a Jovem Guarda, o pessoal da Jovem Guarda, Roberto Carlos, né, Vanderlei, o Tremendão, né, que é o Erasmo Carlos, mas com eles vinham muitos músicos, né, que hoje não são nem lembrados, Milton César, né, Zé Ribeiro, né, que era um pouco desse eixo aí, desse tipo de música. Então, era muito forte. E o forró aqui era fortíssimo, né, os grupos de forró. Luiz Gonzaga, né, Abdias, Trio Nordestino, né, tudo isso fazia parte do nosso contexto aqui. De uma forma... hoje esse movimento existe muito pouco, né, ele existe muito pouco. Porque o único espaço que a gente tem aqui, que a gente busca um pouco passar essas informações hoje é através do Espaço Memória, né? Através do Espaço Memória, a gente tem que ter algumas ações ali, a gente vai para as escolas, essa questão toda. Já visto que tem jovem que frequenta as escolas que não sabe nem quem fundou a cidade, que não sabe nem quem fez o hino da cidade, essa questão toda. Então eu acho que deve haver uma intensificação desse tipo de trabalho, né?
levar para dentro das escolas. Tem algumas escolas aqui que têm essas iniciativas, né? Por exemplo, a escola de tempo integral, o ano passado ela fez vários momentos, né, com vários artistas da cidade, isso é importante. Tem aqui a escola Wilson Leite, que de vez em quando faz e convida a gente e tal. E o espaço lá, em memória, tem sido visitado por vários grupos também de algumas escolas, né? Hoje nós temos o apoio aí do IFPA e da UEPA também. Eu acho só que precisa intensificar mais e fazer mais eventos. A gente tem que visitar, conhecer e transformar isso em arte, né? Para poder partilhar com a comunidade. Essa questão eu sempre falo, né? Porque se você pegar a história da música no mundo, você tem todos os talentos, né? Mas esses talentos, eles tinham uma convivência com outros músicos, né? Com outros saberes. Então você tinha um movimento cultural, né? E a gente precisa criar, voltar esse movimento cultural em Conceição do Araguaia. Não é movimento só para dançar, não. É para fazer pesquisa, conhecer a realidade da cidade, né? Transformar, por exemplo, as nossas paisagens em artes plásticas, uma série de coisas. Então, em artesanato, é fazer instrumentos musicais, buscar novas maneiras de expressar, né, esse sentimento, esse nosso sentimento, através da arte. Então você tem mas para isso tem que ter um movimento, né? A universidade pode fazer debate sobre isso, as escolas podem fazer debate, a gincana dentro das escolas, a gincana, por exemplo, nós tínhamos aqui um evento que era interessante, precisava a gente precisa de ir qualificando também, né? Tendo uma evolução nesse sentido. Você teve aqui o meu colégio é o maior, depois passou para Cidade Frente a Frente, meu bairro é o maior, também tem, né, que era um evento feito pelo Ricardo Medeiros, né, com o apoio das escolas. Isso é importante, precisa qualificar, né, algumas ações que a gente faz, mas é importante que você integra as culturas, tanto a nível local como a nível de região. Então precisa isso, né? Hoje eu vejo o pessoal muito individualizado e sempre pensando no dinheiro como a primeira causa, né? Porque tem algumas manifestações culturais, se dependesse de dinheiro, já tinha acabado, né? E todo ano o povo faz, todo ano o povo, né? Então a gente tem que ter essa percepção, organizar todo esse produto que nós temos, né? Em todos os sentidos, na questão da pesquisa, né? Na questão da produção e na questão também da divulgação, né? Do acesso a essas informações, né? E também é buscar os equipamentos necessários, né? Hoje nós temos toda uma tecnologia, mas essa tecnologia sem o artista não vai funcionar. Ela precisa do artista, né? Você tem equipamento hoje que coloca a música pronta, em todos os sentidos, mas você precisa do artista. E elas também não vão substituir o cara que pega o violão e vai para a praça e toca lá e canta com as pessoas. Não vão substituir, né? Por mais que você tenha toda essa tecnologia, pega lá e um playback, canta com o pessoal lá, mas não vai possibilitar esse calor humano junto com todo mundo. Um pega o violão, outro pega uma lata que faz um som e vai cantando e se interagindo, né? Eu sou Jerusa, trabalho na escola de música, iniciei meu trabalho na escola de música mais ou menos em 2000, trabalhei por um longo tempo, parei por uma temporada e agora estou de volta. Retornei agora em 2025, estou novamente na escola de música como professora de clarineta. Em 1977, eu vim morar em Conceição do Araguaia, morava no interior, no município de Santa Maria das Barreiras, quando criança, nasci lá e minha mãe faleceu em 1975 e os padres dominicanos que sempre iam ao interior conheceram minha mãe. Então, eles me viram lá no interior, uma criança, uma menina de 10 anos, e aí o padre perguntou para mim se eu pedir ao seu pai para você ir morar em Conceição do Araguaia, você quer? Eu falei, sim, se meu pai deixar, eu aceito. E aí o padre conversou com meu pai, e meu pai deixou que eu viesse.
Da época que eu entrei na escola de música, eu sei que o Branco já fazia um trabalho antes, né? Embora estivesse parado esse trabalho, mas ele anteriormente ele já tinha feito algum trabalho nessa área. Talvez não um trabalho organizado como o trabalho passou a ser depois do maestro Levino. Mas a minha tia, essa senhora com quem eu morei, quando eu vim para Conceição do Araguaia, ela falava que as irmãs dominicanas, na igreja católica já existia um trabalho, né, há muito tempo atrás. Não do meu conhecimento, né, não conheci, mas ela comentava, né, que tinha havido esse trabalho já. Então, eu acredito que esses grupos tiveram grande importância no início, né, do trabalho musical em Conceição do Araguaia. Quanto ao apoio, na escola de música, o tempo que o maestro Levino atuou, principalmente no começo, eu lembro que ele teve grande apoio do prefeito, trazendo grupos de professores da Escola de Música de Brasília. Ele sempre trazia em festas como aniversário da cidade, grupos como parte de componentes da orquestra de Brasília, membros do coral Madrigal de Brasília. Então, ele sempre trazia com apoio, né, da prefeitura, com apoio da Secretaria de Cultura. A cidade em si, eu acredito que o pessoal tivesse um maior interesse pela música sertaneja, pelo forró. Eu acredito que fossem esses os estilos que eles mais gostavam, né? Agora, o maestro Levino, na escola de música, tentou inculcar na cabeça das pessoas outros gostos musicais, como a música erudita. Apesar que ele falava que, nas apresentações da escola de música, ele buscava colocar 3 estilos de música. Ele colocava a música que nós gostávamos de tocar, ele sempre falava isso. No concerto tem que ter a música que nós gostamos de tocar, a música que o povo gosta de ouvir e a música que o povo precisa aprender a ouvir. Então, sempre tinha. Então, ele colocava música erudita, música chamada música clássica, ele colocava música popular e ele sempre fazia o concerto baseado nisso. Colocava o que nós gostávamos de tocar, o que o povo gostava de ouvir e o que nós precisávamos aprender a ouvir. Então, tinha esses 3 estilos de música nas apresentações. Quando um aluno chegava na escola de música para se matricular na escola de música, geralmente os instrumentos que eles buscavam eram violão. Então, eles buscavam sempre saber se a escola ensinava violão. Então, eu acredito que o violão tivesse forte influência, né? Tanto que, de início, na escola de música nunca teve violão. Por isso, exatamente por isso, porque o pessoal buscava sempre aprender a tocar violão. E o interesse do maestro Levino era formar grupos, banda de música, orquestra. Então, ele queria que os meninos aprendessem a tocar violino, que os meninos aprendessem a tocar clarineta, flauta transversal, trompete, todos esses instrumentos que compõem uma banda de música e uma orquestra sinfônica. Então, eu acredito que sim, o instrumento que fazia parte desses conjuntos iniciais da história da música do Araguaia fosse o violão, talvez esses instrumentos de banda de forró, zabumba, triângulo, eu acredito que sim, né? Mas o maestro sempre buscou que nós aprendêssemos a tocar esses outros instrumentos para a formação de orquestra, de banda de música. O trabalho feito, né, pela Escola de Música exerce uma influência sobre os músicos de Conceição do Araguaia, porque hoje você vê que muitas pessoas, muitos pais procuram a escola de música para que seus filhos aprendam a tocar um instrumento. E hoje as pessoas não buscam só tocar violão, teclado. Hoje as pessoas buscam aprender a tocar violino, buscam aprender a tocar flauta. Você vê quantos alunos a gente tem na escola de música hoje, né? Que estão estudando flauta transversal, flauta doce.
Os instrumentos, exatamente os instrumentos que são formadores de uma banda de música, de uma orquestra sinfônica. Então, com certeza, a escola de música exerce uma influência sobre a cidade na questão musical. Nós sempre participamos das comemorações do aniversário da cidade, sempre tocamos. Inclusive, nessa data, era uma festa muito grande por parte da escola de música. O maestro convidava músicos de fora, sempre ele trazia músicos de Brasília, fazia uma apresentação com coral, com orquestra. Tocávamos sempre com a banda de música na praça, no período da manhã. E nós também sempre participamos do final de ano, concerto de Natal, fazendo cantata. E sempre nas datas comemorativas, cívicas, nós sempre estávamos presentes. Ainda esses desafios da questão da valorização, mas embora acredito que podemos ter um apoio maior, porque hoje nós temos leis, né, que dão apoio à cultura. Não que não existisse naquela época, mas talvez faltássemos o conhecimento, né, de que poderíamos contar com apoio através de leis. Como hoje tem a Lei Rouanet, né, que apoia o trabalho da arte, Aldir Blanc, né? Então temos isso aí. Talvez nos faltasse o conhecimento, né, para que a gente pudesse buscar esses apoios. Mas a questão da valorização, esse ainda é uma barreira, né? Como a escola de música de Conceição do Araguaia, ela, além do maestro Levino, não tinham professores formados na área para atuar. Por isso o maestro Levino usava os alunos como estagiários. Aquele aluno que tinha maior desenvoltura, então o maestro usava como estagiários que ajudavam os outros meninos que estavam iniciando. Então, por essa falta de profissionais, o maestro Levino sempre buscava levar os alunos todo final de ano, em janeiro, para o curso de verão em Brasília. Então, nós sempre íamos, os alunos com maior desenvoltura, ele levava para o curso de verão, e lá nós ficávamos durante o mês de janeiro, 13, 15 dias, tendo esse contato com profissionais, professores específicos, que era muito bom. Foi assim, de grande valor. Essa temporada que a gente passava lá era maravilhosa, porque a gente tinha esse contato com profissionais específicos de cada instrumento. Dito, Charles, que para que o trabalho não morra, que possa continuar esse legado, precisamos do apoio, né, das secretarias, da prefeitura e das pessoas mesmo, da população, né, apoiando o trabalho. E porque a escola de música está presente nos momentos cívicos da cidade, não só nos momentos cívicos, mas também nas atividades que a Secretaria de Educação desenvolve. Então, os alunos buscam a escola, fazem sua matrícula. Então, assim, a gente está continuando, não está deixando que o trabalho morra, né? O legado continua. Cada dia que passa, a gente tem novos alunos, todo ano a gente tem matrícula, são novos alunos. Então, assim, a gente não está fazendo com que o trabalho não morra, que o trabalho continue. Eu desejo, né, que esse trabalho continue, que a gente possa ter cada dia mais e mais pessoas valorizando, buscando dar continuidade a esse trabalho, e para que assim a gente possa ter no futuro uma escola forte, uma escola vibrante, né? Com bastante alunos. Venham para a escola de música, coloque seus filhos, para que o trabalho continue, para que no futuro, quem sabe, a gente possa ter uma orquestra sinfônica de Conceição do Araguaia, que hoje a gente tem, né? A gente tem a Orquestra Jovem do Araguaia, mas que ela possa crescer a cada dia mais,
né, com bastante jovens na escola de música, na orquestra, na banda de música, possamos tomar essa cidade, né? Não só com grupos de músicas populares, mas também, quem sabe, né, uma orquestra de jovem, uma orquestra erudita, né? Uma orquestra vibrante, atuante, que a gente possa tomar a Conceição do Araguaia, né? Por assim dizer. Certo? Muito obrigada, Charles, pela oportunidade. Olá, eu sou Rodrigo Amorim, sou professor, músico e compositor aqui de Conceição do Araguaia. Me considero um cantautor, né? Aquela pessoa que canta suas próprias músicas. Já estou envolvido com a música desde a minha adolescência. Então, assim, desde a adolescência eu venho participando de eventos culturais na cidade. Bom, na minha adolescência eu sempre gostei muito de música, né? Então vivi aquela geração da discoteca, né? Que era uma loja que vendia discos, CDs, fitas, né? E a referência musical era maior nesse sentido, né? A figura do Osiel Santos, né? Eu lembro assim, a primeira vez que eu vi acho que um cantor profissional. A gente via pela televisão, mas eu via ao vivo, assim, de perto. Aquilo ali já me chamou a atenção, né? Lembro também de ver o Zé Valdir em algum evento já com a banda, né? E já na minha adolescência, eu me recordo que tinha umas bandas que a gente chama banda de garagem, né? Que eram as bandas de rock. Aquilo ali talvez foi o que me chamou mais a atenção. Eu falei, pô, eu quero fazer parte de uma banda também. Bom, eu lembro, assim, outra lembrança, assim, musical muito forte aqui em Conceição do Araguaia, era o próprio carnaval. O carnaval eram os maiores grupos, né? Você via mais pessoas envolvidas com música, inclusive gente que a gente nem imaginava, né? Que era músico, que tocava, e a referência maior é essa, né? Aí era um artista que eles traziam, ou eram as bandas locais que acabavam tendo maior espaço nesse carnaval. E a primeira referência mesmo, assim, mais organizado, foi o carnaval. Bom, eu me recordo muito de eventos no Veradeiro, né? De ter o palco, né? Era aquela referência. O próprio carnaval, durante um determinado tempo, ele era na Avenida Intendente, ali, né? Próximo à feira municipal. Então, esses espaços eles ficaram marcados. Agora, tem um que eu me recordo assim, muito, que era um espaço cultural, onde tinha esses eventos, que era o Centur, né? O Centur era um local onde tinha esses eventos, principalmente de shows, né? Então, pô, vai ter um show em Conceição, então vai ter no Centur. Eu tive o privilégio, né, de ter uma família que gostava de música. Então, assim, eu sempre ouvi muita música em casa. Eu ouvia música brasileira, aquelas músicas mais antigas, né? Então, eu acabei tendo essa vertente mais voltada para MPB. Na adolescência, o que me chamava mais atenção era o rock, né? Então acabou sendo criando essa identidade, porque os artistas locais aqui, eles eram mais voltados para MPB. Eu acredito que essa música regional, né, que era muito tocada pelos artistas daqui mesmo, né, o Zé Valdir, o Manelão, o próprio Osiel Santos, né. Bom, eu percebia nas músicas, né, essa questão bem regional, né? Então, assim, os artistas locais, eles também falavam muito da cidade, do Rio, né, das praias. Então, era algo que a gente achava interessante, né? Que era com uma característica nossa aqui da cidade, dos artistas terem essa questão da natureza, né? Muito privilegiada nossa. Então, estava presente nas músicas. Essa relação da música com a população, eu via assim, muito mais forte no carnaval, né? Que era o carnaval, e no próprio veraneio, né? Porque eu lembro, assim, uma coisa que a música tinha muita força, né, cara? Que nesses eventos aí vinha um que cantava muito bem, aí vinha outro e disputava. Eu via que a música ali era, tipo assim, era o carro-chefe do Cidade Frente a Frente. Tipo assim, tinha o que dançava, mas sempre todo mundo ficava naquela expectativa, cara, o que vai cantar, né? Bom,
os movimentos assim que eu acho que mais marcantes, pelo menos para mim assim na juventude, era o próprio festival de música, né? Era aquele que você criava uma expectativa, pô, quem vai vir cantar, né? Quem criava aquele movimento, ele passou um tempo, parou, né? Aí agora voltou. Então, assim, é um dos movimentos que eu lembro na infância que eles permanecem até hoje, né? Que o evento cultural, cara, que eu me recordo maior, era o festejo, né? O festejo da igreja também, né? Sempre foi uma referência, porque era um evento que a gente aguardava, não, pô, final do ano vai ter, e a gente vê que permanece até hoje, né? Permanece até hoje um grande evento aqui na nossa cidade. Bom, acho que a influência maior de grupos, assim, de ver um grupo mais profissional, foi na escola de música, né? Eu lembro do maestro Levino, né, com a sua orquestra, então a gente já via aquela maior quantidade de instrumentos, né? E já despertava, né, o interesse. Eu falei, pô, que legal, não tem só violão, né? Tem também violino, tem instrumentos de sopro, e aquilo ali tudo junto. Quem teve a oportunidade de vivenciar aquilo ao vivo era muito marcante, né? Porque você via a força de um grupo de música, e com muita gente, e funcionava bem legal. Então, assim, eu acho que o que na minha adolescência mesmo, que mais me chamou a atenção, assim, como grupo, era o pessoal da escola de música mesmo, né? Bom, a gente percebe na escola de música que tem muitos jovens, né? Então, isso é algo muito legal. Jovens mesmo, pessoas mais novas, que estão iniciando na música e já vê a música como uma possibilidade para a sua vida melhorar, não só financeira, mas se concentrar mais, estudar mais, né? De ser um cidadão mais consciente. Bom, o papel da escola de música aqui de Conceição, né, ela continua com um papel muito importante, porque a gente vê muitos jovens iniciando na música, né, e já iniciando de uma forma que eu acho que é mais interessante, né, estudando de verdade, com professores, né. Hoje a gente vê que se tem muito acesso, né, principalmente na internet. O pessoal, vou estudar, consigo estudar sozinho em casa, né? Mas eu acho que esse papel do grupo, da escola, ele continua assim, sendo muito relevante aqui em Conceição do Araguaia. E importantíssimo para que surjam novos músicos, né, novos instrumentistas aqui na cidade. Bom, eu acredito que a gente já tem uma oportunidade, que é o veraneio, né? Tem se destacado muito nessa questão da música e tudo, mas eu acho que os eventos culturais em outras datas, eu acredito que estimularia mais ainda, né? Porque tem eventos no primeiro semestre, tem eventos no segundo semestre, e a gente percebe que o movimento cultural de Conceição do Araguaia é muito forte, né? Porque hoje tem a música, mas também tem a dança, né? Tem a capoeira, né? Tem uma série de manifestações culturais aí que tem se fortalecido muito aqui em Conceição.